Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa para a edificação dos irmãos. E hoje, como de costume, nós vamos trazer um estudo para fazer com que os irmãos compreendam um pouco melhor as Escrituras. Mas se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, estar dando joinha nos vídeos e compartilhando os vídeos nas suas redes sociais também, para que outras pessoas possam estar aí, sendo edificados por meio dos estudos. Amém? Então hoje eu quero tratar um pouquinho sobre o pecado e níveis de pecados. Por quê? Como os irmãos viram, nesses últimos dias eu não postei vídeo, né? Eu penso que faz aí mais ou menos uma semana que eu não posto vídeo. E isso foi por causa do tempo limitado que essa época do ano me traz, né? Por causa do trabalho, que o meu trabalho é um trabalho sazonal, onde eu tenho mais serviço no verão. Então eu realmente às vezes não consigo parar para estar gravando. Mas isso não quer dizer que no caminho, no carro, tudo mais, eu não pare para dar uma olhada nos comentários. E uma pessoa no canal fez fez um comentário dizendo que diante de Deus não há diferença de pecados, todos os pecados são iguais, né? Que todos os pecados têm o mesmo peso diante de Deus. Então nós vamos analisar isso e nós vamos tentar entender segundo o caráter de Deus, segundo a lei de Deus e segundo o julgamento de Deus, para tentarmos analisar, tentarmos ver se realmente é assim que a Escritura fala. Amém? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é a definição do que é pecado. Tá? Nós temos que ter a definição do que é pecado. Então, o que significa pecado diante de Deus? 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: todo aquele... Não, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Né? Quando você vê a expressão iniquidade na Bíblia, você vai ver que essa expressão, a expressão no grego anomia, né? É a expressão anomia, que significa o quê? Justamente contrário à lei, transgressão à lei, aquilo que nega a lei. A expressão anomia, ela é composta do sufixo, prefixo a, que é um prefixo negativo, somada-se com uma palavra nomia, que significa lei. Então, a negação mais nomia, que significa lei, e significa aquilo que é contra a lei. Significa o que? Transgressão à lei. Então, a iniquidade é justamente a transgressão da lei de Deus. Né? Paulo em Romanos, capítulo 2, eu não lembro o verso, ou é no capítulo 3, ele diz assim, que algumas pessoas desonram a Deus por causa da transgressão à lei de Deus. Né? Porque o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, mas o homem exterior, que é na carne, ele não tem prazer na lei de Deus e nem pode estar sujeito à lei de Deus. Né? Então você tem o que? Uma lei de Deus para ser cumprida. Não vamos entrar no caso aqui dessa lei. Amém? Mas o que eu quero mostrar para você é que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então quando você recebe o Espírito Santo, você vai receber um mecanismo, vamos colocar assim, você vai receber uma força para lutar contra o pecado. Porque a sua carne faz você transgredir a lei de Deus, mas o Espírito que está na sua mente faz com que você controle o seu corpo e lute contra o pecado. Então é por isso que a nova aliança é chamada de ministério da vida, ministério de vida, né? E a primeira aliança ela foi chamada de ministério de morte. Por quê? Porque ela te mostra o pecado, que é a transgressão da lei, mas ela não te dá forças para lutar contra o pecado. Então é por isso que Deus ele vai o quê? Trazer para você aqueles sacrifícios de animais, onde a pessoa pecava e por meio do sacrifício de animais ela tinha uma expiação limitada, uma expiação temporária, mas que quando veio Cristo foi feito um único sacrifício, e esse sacrifício foi poderoso para quê? Para além de perdoar os pecados, transformar o homem e dar o Espírito Santo para que ele possa lutar contra a carne. Porque na carne está a transgressão da lei de Deus, que é o quê? É o pecado. Então, essa pessoa quis dizer que todos os pecados diante de Deus são iguais. Mas será que é assim, segundo o caráter de Deus? Segundo a justiça de Deus? Quando nós olhamos para a lei, meus irmãos, eu não vou mostrar a Bíblia aqui, tá? Nós vamos ver que na lei de Deus mesmo havia níveis de pecados. Você vai ver que para cada tipo de pecado havia um tipo de sacrifício designado.
você pode ver que vários tipos de pecado haviam sacrifícios diferentes. Você tinha sacrifícios, por exemplo, para pessoas que roubavam, você tinha sacrifícios para as pessoas que cometiam certos atos que não eram bons, você tinha diversos tipos de sacrifícios pelos pecados, né? Mas existiam pecados que não haviam expiação. Haviam pecados que haviam só punição e não havia expiação por esses pecados. E segundo a lei, esses eram pecados que levavam a pessoa para a morte. Por exemplo, você não tem na lei pecado de expiação por adultério, não existe. Né? Você não tem pessoas que foram pegas no flagra, você não tinha pecado de expiação por essas pessoas. O pecado dela era condenado à morte. Pessoas que eram pegas blasfemando, você vai ver que essas pessoas elas tinham que ser apedrejadas, assim como os adultos. Pessoas que eram pegas com idolatria, essas pessoas também tinham que ser mortas. Então você vê a blasfêmia, a idolatria e o adultério sendo cometido voluntariamente. Esses pecados eles não tinham perdão naquele contexto da lei, né? Então, ou seja, não havia expiação naquele contexto da lei para essas pessoas. É claro que depois no livro de Salmos a gente vai ver que Davi ele vai adulterar com Betseba, e por causa daquele arrependimento, aquele coração contrito dele, a gente vai ver que Deus vai perdoar ele. Só que daí você está num nível superior, já é um nível onde a expiação está apontando aqui para a aliança eterna, né? Mas aí eu já não quero falar desse assunto. Então a gente vai ver que segundo a lei, segundo a justiça da lei, esses pecados não tinham expiação. Por quê? Porque a gente já está vendo o quê? Que cada pecado ele tem um nível de punição e cada pecado, né, tem um nível, um diferente do outro. Porque se todos os pecados fossem iguais, né, certamente toda aquela expiação que era na lei era feita da mesma forma, mas não é assim. A gente vai ver que, por exemplo, os pecados involuntários eles eram expiados de uma forma e os pecados voluntários eram expiados de outra forma. Mas, por exemplo, o adultério, blasfêmia e idolatria, se fossem feitos talvez de forma voluntária, esses pecados não tinham expiação, era a morte na certa. Em Hebreus fala, né, que se uma pessoa for pega quebrando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, quanto mais aquele que vituperar o sangue da aliança, né, o sangue de Cristo pelo qual foi santificado. Esse aí, ele vai ultrajar o Espírito da graça e calcar os pés do Filho de Deus. Então é uma ofensa gravíssima. Então existem sim níveis de pecados. Diante de Deus não é assim, um pecado é igual ao outro. Se fosse assim, meus irmãos, olha só, na lei. Quando você pega a lei de Deus, você vai ver que se uma pessoa ela roubava voluntariamente, havia expiação pelo pecado dela. Uma pessoa que era pega roubando, havia expiação pelo pecado dela. Isso está lá na lei, né? Ele ia ter que restituir, ia ter que fazer uma série de coisas lá para receber expiação do seu pecado. Mas uma pessoa que fosse pega, né, por exemplo, em adultério, ou fosse feito um assassinato, não havia expiação para essas pessoas segundo a lei. Por quê? Porque é um nível maior de pecado. Ou você vai dizer que uma pessoa que mentiu, ela vai ter a mesma condenação de uma pessoa que matou. Olha o que vai dizer na lei sobre quem matava. Diz assim, vamos olhar aqui na lei. Olha lá. Não aceitareis, isso está em Números 35, 31. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes ele será morto. Também não aceitarei resgate que é aquele que se acolher na sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Como era feita a expiação, não da pessoa, mas da terra. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então você vê que uma pessoa que matava voluntariamente o seu próximo, assassinava, vamos usar o termo assassinar, que é o mais correto, que você vê que tinham pecados que eram para morte, então a pessoa ia ter que ser morta por alguém. Mas nesse caso é no caso de assassinato, né? Nesse caso é um caso de assassinato onde essa pessoa voluntariamente ela matou o seu próximo, ela derramou o seu próximo, o sangue do seu próximo. Então nesse caso a forma de expiação da terra era derramando o sangue daquele que havia derramado o sangue do seu próximo. Não havia forma de resgate para essa pessoa.
Antes, ela tinha que ser morta para que o seu sangue expiasse a terra, né? Então, esse era um dos casos de que não havia perdão para esse pecado no sentido da expiação. E também o adultério, né? A pessoa ela tinha que ser apedrejada, e a blasfêmia também, a pessoa era apedrejada. E, se eu não me engano, também a transgressão do sábado. Eram pecados que não haviam expiação segundo a lei. Amém? Então você tem que pensar o seguinte, meus irmãos. Será que todos os pecados são iguais diante de Deus? Se nós estamos vendo aqui na lei existia níveis de julgamento para cada pecado, será que não vai ser assim também em relação aos pecados que nós cometemos agora? Ou você acha que uma pessoa que mentiu porque teve uma necessidade de mentir vai ser condenado da mesma forma que uma pessoa que não tinha necessidade de assassinar e assassinou? É claro que não, né? Ou seja, essa pessoa, ela pecou de uma forma que, segundo a justiça de Deus, é um pecado grave. Mas uma pessoa que pecou, mentiu por uma necessidade temporária, obviamente o julgamento dela vai ser diferente. Porque se você diz que todos os pecados são iguais, você automaticamente está dizendo que Deus ele não julga as coisas corretamente. Porque pense comigo, se na lei dos homens existem níveis de punição para cada tipo de transgressão à lei do homem, quanto mais na lei de Deus. Uma pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Eu não conheço muito bem a lei deles, mas eu sei que é assim. Uma pessoa que rouba, ela vai presa nos Estados Unidos, mas uma pessoa que mata, assassina, ela pode pegar a prisão perpétua ou pegar o quê? Prisão não, mas pode pegar a pena de morte. Porque há diferenças de sentenças para cada tipo de ofensa, para cada tipo de pecado, né? Há diferenças de como Deus vai julgar isso. É claro que, por exemplo, os mentirosos não vão herdar, os assassinos, os idólatras, etc, etc. Mas ainda assim não quer dizer que mesmo entre essas pessoas que praticam essas coisas não vai ter diferença, né? Não quer dizer que não vai haver diferença no julgamento dessas pessoas. João ele diz assim, que todo pecado é iniquidade. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. O pecado, morte. Isso está em João, né? Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Pecado para a morte. Isso está em 1 João 5,16. Diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. E aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Você está vendo como até João aqui está mostrando níveis de pecado? Há pecados que é para a morte e há pecados que não são para a morte. Se todos os pecados fossem iguais, não haveria pecado contra o Espírito Santo, que é o mais grave de todos, né? Ou seja, todos seriam julgados da mesma forma. Você pode ver que lá em Coríntios, por exemplo, olha o que Paulo vai falar. Vai dizer assim, olha o que vai dizer aqui, né? Vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 5, verso 2. Diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Você vê que isso é uma ofensa, é um ultraje diante de Deus, né? Eu, na verdade, ainda que ausente, pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, né, no dia do Senhor Jesus. Não vamos entrar aqui em que ele fala aqui para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, porque aqui tem uma longa história, né? Porque não faz sentido ele expulsar a pessoa e depois dizer que o espírito vai ser salvo.
Não faz sentido isso daqui. Então você tem que olhar com calma isso daqui, mas não quero falar com isso aqui hoje. Então você vê que esse pecado aqui, que é um pecado onde essa pessoa estava tendo relação com a sua madrasta, era um ultraje tremendo, né? E essa pessoa aqui, ela foi o quê? Ela foi tirada da congregação. Mas agora uma pessoa que mente, você vai ver que Paulo não ia mandar uma pessoa que mentiu, ou que estava brigando, ou que estava se desentendendo com o seu próximo, ser tirado, ainda que seja pecado. Por quê? Porque esse ultraje aqui é grandíssimo, né? Então você tem níveis sim de pecados. Deus é justo e julga cada um segundo suas obras, e cada pecado tem seu nível. Cada pecado tem, né, o seu nível de julgamento. Senão nós vamos ter que dizer que a justiça de Deus, né, é injusta. Uma pessoa que roubou uma galinha porque estava com fome vai ser condenada da mesma forma que uma pessoa que matou simplesmente de uma forma fútil. Isso não é justiça para mim. Isso é uma coisa injusta, né? Deus vai julgar cada um segundo os seus atos. Amém? Na lei dizia assim ainda, olha só, existem ainda níveis nesse sentido. Uma pessoa que peca voluntariamente e uma pessoa que não peca voluntariamente. Em Hebreus, eu acho que é... Não, vamos para a lei de Deus. Vamos lá para a lei de Deus. Sede, né? BBT. E acrescentar. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Senão eu vou pegar aqui o texto pronto, né? Aqui, um minutinho só que eu tô achando, né? Se eu não achar, eu vou ler. Aqui, cadê o... Se não... Aqui, né? Aqui, achei. Olha o que diz na lei, tá? Diz assim na lei. Até a pessoa ela não colocou aqui a soma do texto. Ó, vamos em... Deixa eu botar a tela. Aqui em Deuteronômio 29, verso 18. Ó. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje desvio do Senhor, nosso Deus, e vá servir a seus deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amargosa. E aí ele vai dizer uma coisa aqui terrível. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, ou seja, as maldições da lei que estavam escritas no livro, no qual eles sobem no monte lá, né, e tal, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar sede à bebedice. Vai dizer aqui, o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, né, e o zelo sobre tal homem, toda a maldição escrita nesse livro, jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. E tem mais textos sobre isso. Alguns outros textos que eu não lembro aqui. Em Hebreus capítulo, acho que é 10, diz assim, né? Mas pro finalzinho aqui, olha só, diz assim. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, também voluntariamente a expressão aqui, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque os pecados que havia expiação na lei de Deus eram justamente os pecados que eram feitos por ignorância. As pessoas que pecavam por ignorância, né, elas tinham a sua expiação, no dia da expiação. Isso fala em Hebreus 2, que o sumo sacerdote conduzia para fazer sacrifício pelos pecados de ignorância do povo. Mas se nós voluntariamente, premeditadamente fizéssemos alguns pecados, esse pecado, segundo a lei, não haveria expiação. Ele vai dizer assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual o foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Né? Certamente aqui ele estava tratando de pecados mais sérios, como adultério, assassinato,
e etc. Então você vê que há níveis de pecados. Há pecados que são feitos voluntariamente, que são gravíssimos, premeditadamente, e tem pecados que são feitos de forma na ignorância, né? De forma que a pessoa não sabia que estava fazendo isso. Amém? Então, eu não consigo crer num Deus que vai julgar todos os pecados iguais. Eu não consigo crer dessa forma. Mas hoje, Deus ele nos deu por meio da graça de Cristo nós sermos perdoados de todos os nossos pecados, todas as coisas que nós fazemos errado. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar debaixo do pecado, praticando os pecados, fazendo as coisas erradas. Amém? Então a graça de Cristo ela é capaz de perdoar todos aqueles pecados que no passado nós fizemos de forma voluntária, né? Mas isso não quer dizer que você hoje possa estar toda hora fazendo coisas voluntárias, pecando contra Deus voluntariamente, né? Que Deus não vai se agradar de você, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, logo vou estar passando mais vídeo para os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo.